Nesta noite vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 3. Esse é um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, Neemias, capítulo 3. Às vezes a gente pergunta, por que na Bíblia, às vezes gasta-se capítulos inteiros, com nomes um atrás do outro, A gente fica olhando e pensando, mas parece que isso não tem muito sentido, e há tanta beleza nessas listas, às vezes genealogias, e aqui nós temos o texto da restauração, da reconstrução do muro de Jerusalém, e é um texto belíssimo, tem muita riqueza, muita aplicação para as nossas vidas esse texto. E depois você pode voltar nele. Eu acredito que hoje você consiga algumas chaves para entender um pouco melhor o próprio capítulo, e isso vai abrir os seus olhos para outras coisas no próprio texto, que nós não vamos tocar aqui hoje, mas eu gostaria de tirar os principais conceitos, princípios, valores do capítulo 3. Olha o versículo 1, diz assim: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Agora vai para o final do capítulo, no versículo 31. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina, entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Veja, o versículo 1 começa com os sacerdotes reconstruindo o portão das ovelhas, e aí os muros em continuação, e o final do capítulo termina também no portão das ovelhas. Fecha-se então todo o muro da cidade de Jerusalém. É um capítulo bonito, porque depois de séculos, meus irmãos, de degeneração, que culmina no cativeiro, na destruição de Jerusalém, chega o momento de reconstruir esta cidade, chega o momento da restauração. Depois de rios de lágrimas, agora vem o momento de sorrir generosamente diante de Deus da reconstrução. Como Deus é bondoso, meus irmãos, que nos proporciona momentos de reconstruir e de aquilo que nós mesmos destruímos. Ele nos proporciona momentos de erguer aquilo que nós mesmos derrubamos, e chegará o momento, como diz o livro de Isaías, no capítulo 25, versículo 8, e em Apocalipse 2 vezes, Ele, o Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito é o nome do nosso Deus. Até que esse dia eterno chegue, o Senhor nosso Deus nos dará muitas oportunidades para reconstruirmos as nossas vidas, para levantarmos áreas. Às vezes aquilo que você olhou na sua vida e diz: olha, isso aqui caiu e nunca mais vou conseguir levantar. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e bondoso para fortalecer as nossas mãos, criar caminhos e abrir portas que vão nos proporcionar a reconstrução de áreas e de, muitas vezes, grandes pedaços da nossa vida. Deus se alegra, irmãos, com a reconstrução. Ele se alegra quando um pecador se arrepende, diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Deus se alegra quando há reconstrução, quando há reconciliação, quando aquilo que está perdido é achado, quando aquilo que está morto torna a vida. Deus se alegra no arrependimento.
E o primeiro princípio que nós podemos ver nesse texto, irmãos, é que a unidade e a missão são inseparáveis. A unidade e a missão são inseparáveis. É muito bonito a ideia do Novo Testamento que o apóstolo São Paulo faz da igreja como um corpo, muitos membros, diferentes membros, todos unidos pelo amor, pelo Espírito de Cristo, na unidade do Espírito, trabalhando, servindo, cada um com uma função diferente, e assim unidos, cumprindo a missão. Então a unidade e a missão são assim, esses dois elementos que nós vemos no texto. Quantas pessoas diferentes, com histórias diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, em locais geográficos diferentes, cada um num muro, cada um num pedaço, cada um numa situação, e todos juntos trabalhando para reconstruir esse muro que daria proteção à nação de Israel. Então Deus concede a cada um capacidades e habilidades que o outro não possui, e assim deve proporcionar uma cooperação mútua. Eu coopero com você, você coopera comigo, naquilo que eu sou capaz, eu ajudo você, aquilo que é a minha deficiência, mas é a sua habilidade, então você supre a minha necessidade. Neemias não podia construir o mundo sozinho, não é tarefa de um homem. O reino de Deus não é tarefa de um homem ou tarefa de um grupo. Na realidade é todo o povo, todo o corpo trabalhando em sinergia, cooperando, cada um fortalecendo o outro, cada membro trabalhando e movendo-se simultaneamente junto com os outros membros, cada um no seu local, com sua habilidade, fazendo a obra do Senhor. Que figura bonita é essa que o apóstolo Paulo nos dá, e assim está a nação de Israel nesse momento, junto com Neemias trabalhando, um povo inteiro, com a graça de Deus, com o poder de Deus, trabalhando juntos para reedificar esta nação, cada homem e cada mulher da nação de Israel, entendendo a vontade de Deus. Então eles se uniram como um só homem, como um corpo, e se levantaram. É interessante que essa expressão, se levantaram ou se ergueu, várias vezes vai se repetir pelo texto. Então é uma ideia de que o povo se levanta, se ergue para fazer, para servir o Senhor, a vontade de Deus, irmão, para cumprir aquilo que Deus queria, erguer aqueles muros, erguer aquela cidade, ter aquela cidade, ser a cidade que resplandeceria, não concreto, mas a vida daquele povo resplandeceria a glória de Deus. Assim nós temos a vontade de Deus expressa em Abacuque, que estava antes de toda essa destruição, séculos antes, e Deus havia falado para Abacuque: Abacuque, essa cidade vai ser destruída, mas eu vou reerguer esta cidade. Abacuque ficou tão abatido com aquilo, dele veio aquela expressão: o Senhor reaviva a tua obra no decorrer dos anos, não deixa o teu reino morrer, não deixa o teu povo se acabar, não deixa a tua igreja falecer, Senhor. E Deus então expressa a vontade dele, e a vontade dele lá em Abacuque 2,14 diz: a vontade de Deus é essa, meu irmão, encher todas as nações, toda a terra com a sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a minha vida, a sua vida, que as nossas famílias, que esta igreja, que a nossa comunidade, e assim até os confins da terra, sejam cheios da glória, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a gente precisa perguntar: ok, a unidade e a missão são inseparáveis. Entendemos a unidade como um corpo que trabalha junto, servindo o Senhor em amor. Mas qual é a missão da igreja? A missão da igreja, qual é essa missão? O que a igreja deve viver? O que cada cristão deve fazer? Qual é a nossa missão? O que Deus nos chamou a realizar
e toda aquela cidade a ser reconstruída. Mas nós, qual é a nossa missão hoje? Meu irmão, a nossa missão é viver o Evangelho por meio do poder e da transformação do Espírito Santo pela palavra e pela oração. Essa é a missão da igreja, é viver. A missão da igreja é ser, não apenas anunciar, é primeiro ser. As pessoas precisam ver que o Evangelho funciona, porque é uma vida transformada em cada um de nós, mas é também anunciar a todos o Evangelho do amor de Deus, vivendo o amor de Deus pelos irmãos. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, essa comunidade ser uma comunidade do amor, onde o mundo que vive em ódio. É essa a missão da igreja. É uma missão, a igreja é uma comunidade centrada em Cristo, num mundo que é indiferente a Cristo. É ser uma igreja que ama, numa sociedade onde o ódio se torna tão natural. É ser uma comunidade de verdadeiros adoradores, que estão adorando em busca da glória de Deus, num mundo tão narcisista. Um mundo que está apaixonado por si mesmo, um mundo que se apaixonou pela sua própria imagem, nessa cultura da imagem, onde a beleza é tudo, a aparência é tudo. Como diz o ditado, a falsa reputação é tudo, né? A falsa imagem é tudo. Nesse mundo narciso, onde as pessoas estão apaixonadas cada vez mais por si mesmas e querem ver sua própria glória, seu nome, sua imagem, sua aparência brilhar. É uma comunidade de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é uma comunidade de aliança e fidelidade a Deus, em um mundo que se interessa por Deus por causa das bênçãos que precisa. É isso que nós devemos ser, uma comunidade de aliança e fidelidade a Deus, que não busca Deus só nos momentos de necessidade, mas uma comunidade de aliança. É ser uma comunidade de verdadeira santificação no mundo saturado pelo sexo, um mundo saturado pela pornografia. Sermos nós uma comunidade de santidade, ser uma comunidade de compaixão em um mundo superexposto à violência, à tragédia e à indiferença. Sermos uma comunidade de compaixão, de amor, de ação em relação ao necessitado, ser uma comunidade que vive a unidade do Espírito em meio a um mundo hiper individualista. É ser uma comunidade que vive e que sabe e conhece e anuncia a verdade de Deus, do Evangelho, no mundo de fake news. Essa é a nossa missão, é pregar o Evangelho, é ser uma comunidade comprometida unicamente com a verdade do Evangelho do mundo relativista e que discorda respeitosamente e sem discriminação no mundo de intolerância. Podemos discordar das pessoas, podemos não concordar com as pessoas, podemos nos aferrar à verdade do Evangelho sem sermos desrespeitosos e intolerantes, promovendo o amor na nossa comunidade. Essa é a nossa missão, é ser uma comunidade que ama a justiça de Deus num mundo tão injusto, tanta injustiça nesse mundo. Ser uma igreja que ama a justiça de Deus, que vive a justiça de Deus. Essa é a nossa missão, ser uma comunidade de misericórdia em um mundo que cresce em pobreza e desigualdade. É ser uma comunidade pacificadora e perdoadora num Brasil polarizado. Essa é a missão da igreja, é ser uma comunidade de oração constante e verdadeira por um mundo que perdeu a glória de Deus. É ser uma comunidade semelhante a Jesus em um mundo que jaz no maligno. Ser uma comunidade que, como Jesus, ama os inimigos em um mundo de divórcio, abortos e guerras.
É isso, essa é a nossa missão. Ser uma comunidade que, como Jesus, ama os inimigos. Num mundo de divórcio, aborto e guerras. Que coisa, irmão, que desafio para mim e para você. O desafio deles era mais fácil, construir um muro. O nosso desafio é muito maior, por isso precisamos muito mais da presença, da glória de Deus, de buscar mais o Senhor, porque a nossa missão ainda é mais extensa, ela é mais profunda, humanamente impossível. Só é possível viver e cumprir esta missão no poder do Espírito Santo. Aí a nossa dependência de Deus, o enchimento do Espírito, uma vida fervorosa de oração, cheios da glória de Deus, dessa presença santa do nosso Senhor. A unidade e a missão são inseparáveis. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém é suficiente para fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos estar unidos, mas unidos da forma correta. Unidos da forma correta, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, fazendo aquilo que vimos nessas expressões. A segunda atitude do nosso texto é que o texto nos revela que são muitos os que estão trabalhando na reconstrução daquele muro. Eles são diversos, mas eles têm um único objetivo. O objetivo deles é reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade inteira. É reconstruir uma nação inteira, não apenas uma cidade, mas uma nação inteira. Mas eles precisam começar num ponto, num local. Eles precisam começar com algo. Irmão, a missão da igreja, dentre tudo que nós falamos, é pregar o Evangelho e ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa missão é abraçar o mundo inteiro, é pregar o Evangelho a mais de 8 bilhões de pessoas, que se fez agora terça-feira no mundo. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas a partir de terça-feira agora passada. O nosso desafio é grande, o nosso desafio cresce, ele é gigantesco, mas nós precisamos começar por um lugar. Eles tinham um desafio gigantesco de reconstruir uma nação inteira, mas eles precisam começar por um lugar, pelo muro. Às vezes você olha e fala: meu Deus, a missão é tão grande, há tanta coisa a fazer. São mais de 1000 idiomas, onde não tem nem texto, nem João 3,16 traduzido. No mundo hoje, nós temos tanta gente, nós temos 3 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas, nunca ouviram nada de Cristo Jesus, nada, não sabem quem é Jesus. Se você perguntar, a pessoa não sabe quem é. E alguns deles estão no Brasil, tribos indígenas, surdos no Brasil, que nunca ouviram o Evangelho. Impressionante isso, impressionante. Um dos povos menos alcançados do mundo são os surdos. Interessante, estão aí do nosso lado, muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. Você precisa de gente específica para pregar o Evangelho para eles. Então nós temos um desafio. Pastor, então por onde eu começo? Começa vivendo o Evangelho na sua casa, começa com uma vida de oração fervorosa, começa lendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, começa fortalecendo sua vida devocional. Isso te dará poder para testemunhar em casa, no trabalho, na escola, para os vizinhos. Isso vai te encher de graça, de unção, para Deus usar a sua vida de maneira poderosa. Comece onde você está, seja fiel nos seus dízimos e ofertas, seja fiel no sustento da obra do Senhor, no sustento da obra missionária. Seja fiel, meu irmão, aqui na igreja, no trabalho, nos afazeres aqui. Seja fiel, trabalhe, use os seus diplomas, seus talentos, levante-se, disponha-se naquilo que você tem, naquilo que você pode. Deixe Deus te usar onde você está. Depois Deus vai abrindo outras portas e criando outros caminhos para usar a sua vida. Mas comece no pequeno espaço que você está. Comece aonde você está. Deus já vai usar você ali, com certeza, com toda certeza. Mas o desafio deles era grande. Eles tinham que construir um muro
de aproximadamente 3 quilômetros. Alguns dizem de 1,5 km até 6 quilômetros de muro. A gente então fica no meio aí, 3 quilômetros aproximadamente. Era um muro que rodeava a cidade, o centro da cidade ali de Jerusalém. Só que era um muro de 8 metros de altura. O pé direito da igreja tem 5 metros. Você imagina? É quase o dobro do que você tem ali na frente. É da altura de um prédio de 3 andares. Só que era um muro de mais ou menos 2 metros de espessura. Então não era aqueles tijolinhos que a gente faz muro em casa, não. Não é aquele tijolinho furado, não. Ok? Aquele tijolinho furado, você empurra, ele cai. Tem que ser uma muralha. Tem que aguentar pedra, tem que aguentar o inimigo. Então tem que ser uma muralha aí de pelo menos 2 metros, talvez mais de 2 metros de espessura. Então você tem toda essa dificuldade. São 8 portas nessa cidade, são portões de madeira. Não pode ser só de madeira, porque senão o inimigo toca fogo, tem que estar coberto com cobre. Então há uma dificuldade aqui. Eles estão muito pobres, eles estão muito enfraquecidos. Há tanta dificuldade para eles e para nós também. Mas, meu amado irmão, em meio a toda essa dificuldade, esse povo se levantou na sua diversidade em talentos e profissões. Nós temos 38 grupos trabalhando nesse muro. 38 grupos, o texto do capítulo 3 nos mostra. Cada grupo desse tem dezenas e às vezes centenas de pessoas trabalhando junto. Não é só aquele homem que está liderando, que você vê no texto. Não é só aquele homem, não. Ele está liderando um grupo de pessoas, sabe o nome dele, mas tem vários homens ali, mulheres também trabalhando. Então são 38 equipes e os sacerdotes são os primeiros a serem citados, para dar um exemplo, para ser um exemplo para o povo. Mas você tem autônomos, você tem comerciantes, você tem ourives. O texto vai falar de perfumistas. O texto vai falar das mulheres trabalhando. Todo mundo envolvido. Tem o governador-geral que é Neemias, que está lá. A cidade era dividida em várias partes. Em cada parte tinha um subgovernador, um chefe de região. Eles estavam trabalhando e o texto diz que as filhas deles também estavam. A missão é para todos, independentemente da sua condição, do gênero, se é homem ou mulher, da classe social. Não importa ser ourives, não importa ser perfumista, ser comerciante, ser governador, todos devem estar envolvidos. Os ourives e os perfumistas são pessoas que trabalham com detalhes, são pessoas que trabalham com... É um serviço leve, é um serviço de detalhes, é um serviço de um acabamento finíssimo. Eles podiam dizer, não vamos trabalhar nisso, trabalho grosseiro. Nós temos algo mais fino para fazer, nós temos algo mais delicado para fazer. Eles estavam lá, deixaram aquilo que deviam fazer e foram fazer a obra do Senhor. Os governantes e os comerciantes vão dizer, nós estamos muito ocupados para trabalhar nessa obra, nós temos coisa mais importante para fazer. Ou as mulheres, as crianças e os idosos que estavam trabalhando, dizendo, nós não temos força. Como é que vai carregar essas pedras? Como é que a gente vai carregar esses negócios? Como é que vamos fazer? Nós somos mulheres, nós somos crianças, nós somos idosos. Como é que vamos carregar? Eu não consigo levantar uma pedra de 10 quilos. Você consegue levantar uma pedra de 100 gramas? Então não se preocupe por causa de 10 quilos, não, irmão. Se você consegue carregar só pedra de 100 gramas, carregue as pedras de 100 gramas. Não se foque naquilo que você não pode, faça aquilo que você tem capacidade que Deus te deu para fazer. E aqui estão eles, todos envolvidos, os homens fortes, os homens de guerra, os governadores, os perfumistas, os ourives, as mulheres, as crianças, os idosos, estão todos aqui, trabalhando na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Pastor Eric, que é do projeto, um dos idealizadores do projeto Educação para a Vida, ele é um holandês e já está com 80 e poucos anos de idade.
Ele vem da Holanda para o Brasil, do Brasil para a Holanda, mora aqui um tempo, vai para lá levantar recursos. O homem está transitando, 80 anos de idade. 80 anos de idade. Abriu mão de muita coisa na sua vida, de aposentadoria, de um monte de coisa, de estar descansando e estar trabalhando, 80 anos de idade. Dr. Shedd pregou na igreja, o último sermão que ele pregou, 86 anos de idade. O último sermão que o Dr. Shedd pregou foi inclusive na igreja de um irmão que faz doutorado comigo. Ele estava lá pregando o último sermão dele lá. Não sabia que era o último sermão dele, mas estava lá, 86 anos, servindo ao Senhor. Poderia ter voltado para os Estados Unidos, está descansando, vendo os netos, bisnetos, mas estava servindo o Senhor da glória. Meus irmãos, que exemplo maravilhoso para mim e para você. Levante-se. O reino de Deus se faz de gente em pé ou de joelho orando, em pé, trabalhando. E tem aí duas lições extraordinárias nesse livro para mim e para você. O livro começa com oração, o livro começa de joelho, mas ele se desenvolve com o povo em pé, trabalhando, servindo, fazendo, carregando pedra, levantando, erguendo muralhas, casas, textos maravilhosos sendo escritos, Deus sendo glorificado naquele lugar. É um povo que está em pé, levanta-se para servir ao Senhor. O terceiro princípio é a harmonia e a cooperação deles. Que coisa linda! Se você ler o texto, você vai ver várias vezes essa expressão, e junto a ele começou a edificar o fulano de tal, e junto de começou a edificar o ciclano, e junto de, e depois dele começou a edificar, se levantou tal pessoa para edificar, e junto de, ao lado de, depois de. Meus irmãos, harmonia, cooperação. A expressão sempre é a expressão hebraica jab, que significa levantar. Mão é a expressão para mão, para poder, para força. A ideia do nosso texto, o princípio aqui, é que cada irmão é a força do outro, é a mão que dá continuidade ao que você está fazendo. Que coisa linda, irmãos! Todos trabalhando juntos, todos trabalhando uns com os outros, e todos trabalhando uns pelos outros. Eles trabalham juntos, eles trabalham uns com os outros, e eles trabalham uns pelos outros. Todos estão cooperando, todos estão em harmonia. Irmão, se você se omitir do seu trabalho, é justamente aí onde o muro não for construído, é que o inimigo vai entrar. O ladrão sempre salta pela parte mais baixa do muro. Ele sempre tenta encontrar um lugar mais vulnerável, mais frágil, para invadir a casa. O texto nos chama, irmãos, a trabalhar aqui, e trabalhar com harmonia, e trabalhar com cooperação. Entenda, irmão, você não pode se omitir nesta igreja, você não pode se omitir no reino de Deus. Deus te colocou nessa geração, Deus te pôs nesse lugar, Deus te pôs no trabalho que você está, na escola que você está. Deus tem um propósito nisso. Deus quer usar você ali, e se você não fizer a obra ali, você pode ter certeza, irmão, é por ali que o diabo se aproveita para invadir, para usar. Quando a obra não é feita, é desorganizada ou é abandonada. Quando a obra não é bem feita, quando não há bom coração, é ali que o diabo vai adentrar. Você precisa assumir a responsabilidade
da parte do muro que o Senhor colocou para você restaurar. Você precisa assumir isso. Você precisa dizer: esse pedaço desse muro aqui é meu. Deus me colocou aqui. Eu vou fazer esse trabalho com excelência para a glória de Deus. Eles se levantaram, eles fortaleceram as mãos, e quando eu começava a fazer aquilo, me cansava, eu olhava para o lado e via, às vezes a 200 metros de mim, a 300 metros de mim, lá estavam os irmãos trabalhando, suando, da mesma forma que eu olhava para o outro lado e via aí a 100, 200 metros, outro irmão trabalhando, aquela equipe trabalhando de lá, aquela equipe trabalhando de lá. Como eu vou ficar parado aqui? Estou vendo as pessoas se esforçando, se matando de um lado e de outro, e eu vou ficar aqui parado, inútil, vendo, contemplando a ruína e a responsabilidade diante dos meus olhos. Eu vou ficar parado. Como, irmão? Como eu vou? Não, eu vou para minha casa, eu vou fazer outra coisa. Mas e esse pedaço do muro? Não, eu vou ver o que vai acontecer. Alguém vai vir fazer. Me disse, quem que é uma pessoa dessa do seu lado? Me diz. Me diz se você quer uma pessoa dessa do seu lado. Vai, me diz, Senhor. Uma pessoa assim do seu lado. Você não quer, irmão. Ninguém quer. Ninguém quer. Irmão, não adianta ficar contemplando a ruína. Não adianta ficar contemplando o desastre, a dificuldade. Não adianta murmurar, não adianta falar, não adianta criticar. É meter a mão na massa e trabalhar com afinco. Não adianta fazer outra coisa. Eles passaram, esse povo aqui, irmão, eles passaram 2 gerações, 80 anos, na cidade de Jerusalém, no meio dos escombros, até que Deus enviou Neemias para aquele lugar. Ele já estava 80 anos. Alguns comentaristas chegam a dizer que eles estavam lá há 90 anos, quando Neemias chegou lá. 80 anos nos escombros, 80 anos comentando: olha que ruína tem esse lugar. Olha como esse lugar está acabado. Olha essa parede tomada de fogo. Olha a muralha caída. Olha a pobreza, olha a miséria. O que isso adiantou? Do que prestou 80 anos olhar a situação e não fazer nada? O que adiantou 80 anos de crítica? Não adiantou nada. Deus não está te chamando a ficar olhando as ruínas, irmão. Deus está te chamando a se levantar, fortalecer suas mãos em Deus, botar a mão no arado e não olhar para trás. E não olhar para trás. Mas o texto sagrado nos mostra a quarta atitude, o quarto princípio desse texto: trabalhe com fervor. Eu gostaria que você visse o versículo 5 desse capítulo 3, versículo 5. O triste registro daqueles que são inúteis no reino de Deus. É triste, olha que coisa triste, irmão. Esse versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Eles não queriam trabalhar. E qual o motivo? Eles não queriam receber ordens. Eles não queriam, diz o texto, não queriam se sujeitar ao serviço do seu Senhor. Eles não queriam receber ordens. Só isso. Não havia humildade suficiente no coração deles. O orgulho os impediu de servir, de usar os talentos e de se dispor. O orgulho fez deles pessoas inúteis. Com certeza fez deles críticos.
mas não gente que presta, não gente que muda a realidade, não pessoas que mudam a história. Que triste relato, irmão. Deus livre a mim e a você de ter o nosso nome no registro dessa igreja assim, no registro da vida cristã. Quem foi fulano de tal na vida cristã? Rapaz, esse aqui não queria fazer nada, eu não queria trabalhar, não queria servir, não recebia ordem de ninguém, não queria andar em unidade, não queria contribuir, não queria. Quantas pessoas levou para Cristo, pregou o Evangelho? Não. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha que coisa triste você ler um relato desse. Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você não se sujeita ao seu pastor, a um líder que está ali na área ali, você não se sujeita a Deus. Se você não consegue se sujeitar ao seu irmão, está dizendo para o seu irmão, faz aquilo ali, ou o seu pastor que diz para você, faz isso aqui. Se você não consegue se sujeitar a Deus, você não consegue ao seu irmão, ao seu pastor, você não consegue se sujeitar a Deus. Eles se excluíram da obra do Senhor, da missão do Senhor, que era construir aquele mundo. O orgulho nos tira da missão, a soberba, a arrogância nos tira da missão. A gente não consegue se sujeitar aos homens, a gente não consegue se sujeitar a Deus. Irmão, se você não se sujeita às pessoas, você não se sujeita a Deus. É tão nítido isso no texto. Eles se tornaram pessoas inúteis, eles não se submeteram ao diretor da obra na terra, então eles não se submeteram às ordens de Deus no céu, que era Deus que estava fazendo tudo aqui. Irmão, se o meu pastor, se um irmão, se alguém não pode chegar para mim, chamar minha atenção, me dar uma ordem, e eu não consigo me submeter àquilo, olha, eu sinto muito. Você não tem espaço no lugar da obra de Deus. Olha aqui, por exemplo. Olha isso aqui. Que triste, irmão. Que lamentável. Você tem um relato da sua vida, um relato que eternizou-se. Eles nem imaginavam que a atitude deles ecoaria para a eternidade. Eles simplesmente foram em claro, esse mundo aí não é nada. Eu tenho coisa mais importante, eu sou nobre, rapaz. Ninguém manda em mim não, eu sou nobre. Ninguém manda em mim, eu sou mais eu. Rapaz, que absurdo. Não, meus irmãos. A obra do Senhor se faz na humildade, no serviço. É assim que a obra do nosso Deus é feita. O orgulho os impediu de servirem no reino de Deus, mas certamente fez deles um crítico, um monte de crítico. A pergunta que nós devemos fazer é: quais os registros celestiais da sua humildade e obra aqui nessa terra? Como você é conhecido no reino de Deus aqui, mas como você é conhecido por Deus lá na glória? Quais são os registros eternos que estão sendo feitos? Agora eu queria que você olhasse algo extraordinário nesse texto. Extraordinário. Que faz justamente o contraponto desses homens. Um homem. Versículo 20. Capítulo 3, versículo. Olha esse texto comigo. Capítulo 3, versículo 20. Depois dele, Baruque. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre Baruque, filho de Zabai, reparou com muito ardor. Outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. O texto fala que ele reparou, mas ele reparou
Quem trabalha com paixão, trabalha com alegria. Você já viu alguém apaixonado trabalhando? Alguém que está apaixonado por aquilo que faz, alguém que ama aquilo que faz. Irmão, essa pessoa trabalha com alegria, com sorriso, com contentamento, feliz da vida. Então alguém que trabalha assim, não trabalha olhando além das dificuldades naturais, que o próprio trabalho, porque todo trabalho, pelo amor de Deus, tem dificuldade. O trabalho de casa, da dona de casa, o trabalho na empresa, o trabalho no comércio, na repartição pública, na igreja, na escola, em qualquer lugar, irmão, qualquer trabalho, qualquer estudo, impõe dificuldades. Mas quem trabalha com paixão, quem trabalha queimando por aquilo que está fazendo, trabalha, irmão, com contentamento, com sorriso, com alegria. E quem trabalha assim, supera as dificuldades naturais que todo trabalho tem. Quem trabalha com paixão, quem trabalha com amor, trabalha com louvor. Trabalha com louvor, não com murmuração, não com reclamação. Meus irmãos, que texto importante para a gente. Você está queimando pela obra de Deus. O que queima no seu coração, meu? A maneira como você trabalha demonstra isso. Se você de fato tem paixão pela obra de Deus, pelo serviço de Deus, o trabalho apaixonado é um trabalho com excelência. Quem trabalha apaixonado faz o melhor, faz com excelência, não faz pela metade, faz o melhor e com generosidade, faz além daquilo que foi mandado, com sorriso, com alegria, com ardor, com felicidade, com realização. Com realização. Abraham Lincoln disse uma frase que de fato é verdade, coincide com esse texto. Ele disse: nunca trabalhe nem um dia da sua vida se o seu trabalho for sua paixão. Você não vai trabalhar nem um dia da sua vida. Vai ser uma alegria, vai ser um privilégio. Você vai para o coração também. Você está queimando de paixão por amor aquilo que você faz. Então você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, porque aquilo vai estar queimando dentro de você. Irmão, quem trabalha com paixão, trabalha com compromisso. Quem trabalha queimando de amor, de zelo, trabalha com fidelidade, não pensando numa autossatisfação, mas em agradar ao seu Senhor. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 11: sejam diligentes no trabalho e nunca indispostos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se serve ao Senhor em chamas, queimando de amor e paixão pelo nosso Senhor. Quem não quer ter um Baruque do seu lado? Na verdade, quem não quer ter uma pessoa assim ao seu lado, trabalhando assim? Não é extraordinário? É maravilhoso, irmão, ter alguém assim trabalhando junto com você. Essa pessoa te anima, essa pessoa te encoraja, essa pessoa, ela impulsiona, ela vai, ela avança, não vê dificuldades, serve com alegria, há louvor em seus lábios. Meu Deus, que coisa gloriosa. Irmão, que esta igreja seja uma igreja como Baruque, que você seja como Baruque,
Que você não seja como aqueles nobres. O mundo tem muitos nobres. As igrejas estão cheias de nobres. Mas que nós sejamos como Baruque. Que você olhe para Baruque e diga: meu Deus, eu preciso ser como esse homem. É a única coisa que se diz dele na Bíblia. Você não vai ver menção alguma dele. E você não vai ver esse adjetivo para ninguém nessa lista de milhares de pessoas trabalhando nesse mundo. Milhares de pessoas estão trabalhando nesse mundo. O único que recebe esse adjetivo, que no hebraico é um verbo, para nós é um adjetivo qualitativo, é Baruque. Chamou a atenção de todos. O ardor, a paixão, o zelo, o fervor, a intensidade, a vibração, a alegria, a excelência, o contentamento, a adoração a Deus, enquanto ele fazia aquela obra. Baruque foi uma inspiração para todo mundo ali, para todo mundo. Irmão, se apenas isso disserem de você, já é um louvor extraordinário para a sua vida, e uma glória maravilhosa para o nosso Deus através de você. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Peça ao Senhor: Senhor, me faz como Baruque, Senhor. Me faz como Baruque. Olha Deus nesse momento. Oh Senhor, nós te adoramos.